Administrar o trânsito de uma metrópole como Salvador, a quarta maior capital do país, não é uma tarefa fácil. Por aqui trafegam diariamente mais de 1 milhão de veículos. Mas a frota extensa não é o único problema do trânsito da capital baiana. Além dos congestionamentos, os motoristas enfrentam obras que vão servir lá na frente para melhorar a mobilidade do trânsito e a falta de educação de boa parte desses condutores. Hoje, meu bate-papo aqui no Alba Entrevista é com o superintendente da Transalvador, Marcos Passos. Boa tarde, Marcos. Seja muito bem-vindo aqui. Obrigada, viu? Boa tarde, Patrícia. É um prazer esse convite. Primeira vez que eu venho na TV Alba. E, enfim, estou aqui à disposição para falar sobre o trânsito, como você citou. Acho que qualquer desafio hoje de um gestor de trânsito é conciliar mobilidade, segurança, com crescimento, às vezes até incontrolável, dos veículos na nossa cidade. Salvador vem crescendo em números exponenciais a cada ano. A gente está falando de uma frota que há 20 anos atrás tinham 200, 300 mil veículos para 1 milhão de veículos na nossa cidade. E não adianta, por mais obras estruturantes que a gente vem fazendo, Salvador desponta hoje como uma das cidades com mais obras de mobilidade tem no país. Mas nada disso vai ser resolutivo se não tivermos meios alternativos, transportes públicos de massas com segurança, mudança de cultura, segurança pública, para que a gente consiga desafogar um pouco o trânsito, principalmente da nossa cidade. Eu estou vendo aqui, você tem pouco mais de 1 ano e meio, né, no comando da Transalvador, na gestão. Exato, 1 ano e meio. Ainda está com cabelo preto, né? Não ficou ainda com cabelo branco. E eu sei que é o calcanhar de Aquiles de toda a grande metrópole, é o trânsito. Muita gente compara, acha que é a educação, a saúde também, mas o trânsito, porque todo mundo, de uma maneira direta ou indiretamente, vive o trânsito, né? Como foi que você recebeu essa... Toma aí! Porque você veio da Limpurb e antes, aliás, você veio da Limpurb, antes você passou pela CEMOP. CEMOP, Secretaria Pública. Exatamente. São diferentes, né, áreas aí. Como foi você pegar, assim, uma pasta como o trânsito, que é muito complicado? Em 2017, quando entrei na gestão do, até então, prefeito Assemi Neto, que eu fui secretário de Ordem Pública, é uma pasta importantíssima para a cidade. É uma pasta que mexe muito com o social, porque existe um leque de serviços da ordem pública, que era cemitérios públicos, ambulantes, comércio informal, Salvamar, Codecom, iluminação pública, enfim. Depois o prefeito me convidou para assumir a presidência da Limpurb, depois na pandemia retornei para a CEMOP, acumulei CEMOP e Limpurb, mas nunca imaginaria que ele me faria o convite para trabalhar no trânsito, até porque tinha um gestor que trabalhou 8 anos na pasta, Fabrício Miller, e eu sabia que seria um grande desafio para mim. Primeiro, existiria a comparação. Não tem inevitável, como, né? Um gestor que passou 8 anos em uma pasta, que fez excelentes serviços para a população voltados ao trânsito, e eu estar assumindo numa época onde tem, como eu citei aqui, grandes obras estruturantes para a cidade, que causam um desconforto inicial. Sim. É natural, não tem como a gente estar falando de, mais uma vez, a cidade que mais obras de mobilidade tem no país e não tem um desconforto no trânsito. A gente está vendo aí com o BRT-3, o trecho 3, que é do Itaigara, e o trecho 2, que vai da Cidade de Jardim até a Lapa. As pessoas às vezes esquecem no trecho 1, por quê? Porque grande parte dela foi feita na pandemia. Então e tinha as ruas estavam mais 40% vazias, a né? menos de veículos na cidade, então não tinha tanto impacto assim. Já o trecho 3 e o trecho 2 já foram em plena atividade comercial, fora o mergulhão da Magalhães Neto, que vai ser entregue ainda, a duplicação do pontilhão que foi entregue, que às vezes as pessoas criticavam muito, o BRT fez o trecho 1 do BRT, mas não adiantou muita coisa, são obras complementares ao BRT, que a gente tem dados antes da entrega da LIP, do pontilhão da LIP. As pessoas demoravam em torno de 1000 segundos, ali do Tereza Elysée até à frente do Iguatemi. Que é para quem não conhece ou quem não mora aqui em Salvador, é uma parte bem pequena, né, do trânsito. Em dias que não tem muita movimentação, a gente consegue fazer em menos de 3 minutos, ou até menos ainda, né? Mas ali passam, Patrícia, aproximadamente 400 a 500 mil veículos por dia, só naquela região ali da frente do Iguatemi. Então, com a duplicação do pontilhão, esse tempo encurtou em 200 segundos. A gente saiu de
1000 segundos para 200 segundos naquele trecho do Thérèse-Lisieux até a frente do Iguatemi. Então, são obras que causam desconforto natural, inicial, mas que têm um ganho imensurável para a população. Dito esse duplicação da LIP, que realmente rendeu muito para aquela região. Acho que era ali. Um dos principais problemas da Sim, sua gestão, um dos aliás, de problemas. outras gestões, lógico, mas que, como todo mundo viu a obra, né, queria ver logo o resultado. As pessoas, como eu sempre falo, as pessoas quando começam a obra, ficam naquela expectativa que a obra termine logo. Então as pessoas já pensam como vai ser, como vai entregar, como vai melhorar, mas tem que passar por esse desconforto, não tem como. São obras grandes, estruturadas para a cidade, de modais, que levam um determinado tempo. Existiu também o problema da pandemia. Com a pandemia, as obras atrasaram um pouco, porque os insumos aumentaram, redução de quadro dos trabalhadores. Então, isso tudo impactou também no tempo de entrega da obra. O que é que você acha que é mais difícil aqui em Salvador? Criar novas vias e as pessoas se adequarem, ou a educação da população, do motorista, do condutor? Os dois. Salvador tem uma topografia um pouco diferenciada. É uma península que aponta ali no Farol da Barra e ela não tem como crescer mais para o lado. Ela só tem que crescer para frente, em função da península. Então, a gente criar alternativas de novas vias é uma dificuldade muito grande. A cidade, a topografia, relevo, montanha, ladeira, viela, existe uma dificuldade. Isso passa por estudos também, né? Passa por estudos. E também a mudança de cultura. A mudança de cultura, ela nunca é tão rápida como a construção de uma via. A mudança de cultura passa por educação no trânsito. Muitas ações de educação são feitas na Trans Salvador. A gente fez diversas campanhas de educação. A gente intensificou, nesses últimos 2 anos, campanhas de mídia de TV, Buzzdoor, rádio, para poder também conscientizar a população. E tem melhorado. A população, a gente vê em números, que são número de multas. A gente percebe que, não percebe, vê em fatos, em números, que na última década a quantidade de multas ela caiu em 50%. Isso mostra que a população está cada vez mais consciente pelos seus deveres e direitos no trânsito. Isso mostra que eles têm percepção das mudanças, percepção das leis que são impostas, lógico, e cada vez mais a gente percebe nas ruas que eles têm mais atenção por dirigir. Eu sempre falo que o trânsito não é um campo de batalha, não é aquele cara que entra... mas tem muita gente que vai para essa batalha. Que acha que ele entra no veículo dele e é só ele ali. Trânsito Pateta, é coletividade. Né? Isso já passa em todas as autoescolas, essa cara do Pateta. Eu acho que é o Pateta, né? Patolino, não sei, que ele fica revoltado e se transforma no trânsito. O trânsito é coletividade. E o trânsito, às vezes, as pessoas só pensam em carro. Não é carro. Existe o pedestre, que faz parte do trânsito. Existe o ciclista, Sim. que ao longo dos últimos anos tem desenvolvido muito a questão da bike. A gente saiu, Salvador, de aproximadamente 30 quilômetros de ciclovias para 300 quilômetros de ciclovias. Hoje a gente anda nas ruas, vê a quantidade de pessoas que estão usando a bicicleta para o seu esporte, para o lazer e também para o transporte, para o trabalho. Isso passa por questão de segurança também. Com o aumento de ciclovias, os motoristas terem mais atenção e mais respeito aos ciclistas. Às vezes eu ouço, absurdo, o cara está de bicicleta no meio da rua. É um meio de transporte, ele tem o direito de andar no meio da rua, lógico. Mas os ciclistas têm as suas regras também, quer dizer, tem que passar por algumas regras, né? Não, lógico, eu estou dizendo. Inclusive, muita gente, muito ciclista, eu sou ciclista também, mas eu vejo muito ciclista trafegando de forma errada. Sim. Né? De forma contrária ele tem ao que trânsito. seguir as regras de trânsito. Onde tem ciclovia, obrigatoriamente, ou que ele possibilite andar na ciclovia ou ciclofaixa, e onde não tenha, ele andar no canto direito, seguindo o fluxo da via. Não, às vezes as pessoas acham, não, eu vou contra o fluxo, o motorista me vê. Não, ele tem que seguir o fluxo da via. Exatamente. Então passa também por questões de segurança deles, mas também da população com a eles. Aí você questionou aí em relação a uma educação maior, as pessoas estão mais conscientes. Mas, por um lado, porque por outro a gente continua vendo que muita gente tem sido pega em infrações. Sim. Né? Recentemente vocês divulgaram que cerca de 13 mil infrações foram cometidas
motoristas e condutores de moto aqui em Salvador, e o celular liderou, né? Com essas 13 mil infrações. Como é que existe essa fiscalização? Eu quero saber como é que funciona essa fiscalização, porque a gente sabe que não tem tanto agente para fiscalizar tanta infração assim, né? Tem. As infrações ainda existe um volume muito elevado para a quantidade de veículos em nossa cidade. Aqui desponta hoje excesso de velocidade até os 20%, aquelas que são pegas em radares, principalmente nas vias onde tem uma velocidade um pouco acima das normais das nossas vias, que é a paralela, sim, 80 km por hora, a Bonocô, que é 70 km por hora. Então, nessas vias, ainda motoristas insistem em trafegar com acima da velocidade. Estacionamento irregular em áreas de estacionamento rotativo. O uso do celular é uma delas. E a gente tem o nosso NOA, que é o Núcleo de Operação Assistida, que até saiu uma matéria recentemente a nível nacional sobre esse equipamento e sobre as multas que são fiscalizadas pelo nosso central de monitoramento eletrônico. São quantas câmeras que existem aqui em Salvador que Mais de 400 câmeras que monitoram a cidade. E quando a gente vê aquela bolinha, sabe aquela bolinha? É uma dessas? É, sim. Então, ali ajuda, não só, que as pessoas ligam muito, multa, as pessoas só pensam em multa. Não é multa. Ali dá apoio aos agentes que estão nas ruas, apoiando qualquer um acidente ou um desvio de barreira que precisa ser feito, mas também a notificação. Então, é permitido pelo CONTRAN, uma resolução nova agora, que as pessoas acham que essa resolução é nova. Na verdade, não é nova. Ela só unifica duas resoluções antigas, que existia uma resolução para monitoramento em estradas e existia uma resolução para monitoramento em vias urbanas. Sim. O CONTRAN apenas unificou. E quando fez a unificação, as pessoas começaram a achar, não, agora é que vai começar a monitorar via eletrônico. Não, já existiu o monitoramento eletrônico, apenas com a junção das duas normas, a gente intensificou mais a questão da fiscalização, que é importante para a nossa cidade. Quando a gente fala de fiscalização, faz parte de uma educação. Salvador, eu sempre falo isso e vou insistir nessa fala, Salvador vem despontando a nível mundial o número de redução de mortes no trânsito. Poucas cidades no mundo conseguiu reduzir em 50% da última década. Então, Salvador fez um compromisso com a ONU em reduzir o número de mortes em 50%. Conseguiu isso no 7º para o 8º ano. Em 2021, o prefeito Bruno Reis reassumiu esse compromisso. Foi o primeiro prefeito do Brasil a reassumir esse compromisso. Quando ele reassume o compromisso, não é assinar apenas um documento. Então, reassumindo esse compromisso, vocês vão se empenhar para que essa meta seja batida novamente. Cada vez mais e com mais dificuldade. Para vocês terem ideia, em 2021, tivemos 32 mortes no primeiro trimestre, 2022, 16 mortes, 50% a menos. A gente vai conseguir manter? Esperamos, até porque a nossa ideia, meio que seja difícil, é morte zero no trânsito. A gente sabe que 96% das mortes no trânsito são causadas por falha humana. Uhum. Foi por isso que mudou o nome de acidente para sinistro. Sim. Porque o acidente é inevitável e o sinistro ele é evitável. Ele pode ser evitável. Então mudou até a nomenclatura de acidente para sinistro, justamente por isso, porque a gente sabe que a maioria das mortes são causadas por falha humana, não é falha do mecânica. Veículo. Não. Existe sim a questão da estrada, que pode estar um pouco... Sim. Mas 96% é falhas humanas. E são falhas humanas, todas elas poderiam ser evitadas. Então, vocês, assumindo esse compromisso, a Transalvador vai se empenhar cada vez mais fazendo campanhas educativas, né? Muitas campanhas educativas. Por que não começa também a fazer essas campanhas cada vez mais nas escolas? Porque eu acho que é de pequenininho que a gente aprende, né? A gente vê que tem criança no carro, meu filho, desde pequeno, ele usa o cinto no banco de trás, entra e a primeira coisa que ele faz é colocar o cinto. Ele tem 14 anos hoje. E quando você ousa em passar por um sinal, ele já fala logo, ei, olha o sinal, tá amarelo, vai virar vermelho. E a criança ensina muito e ela é uma réplica daquilo, né? Ela vai responder daquela forma como você está agindo no trânsito. Então, se a gente ouve um pouquinho mais, ensina desde pequenininho, eu acho que fica até mais fácil da gente criar essa conscientização. Hoje, né? As crianças são os maiores controladores dos pais dentro do veículo. Chama a atenção do semáforo, da invasão do semáforo, da faixa de pedestre, de todos os assuntos. Eles fazem... a gente tem um projeto de educação nas escolas
não só nas escolas particulares, mas nas públicas também. São mais de 12 mil ações durante um ano, justamente para poder plantar aquela sementinha que vão ser condutores do futuro. Então, desde a criança, que tem que ter a percepção do trânsito, e a gente vê como eles são engajados nisso. Eles reclamam com os pais. Sim. Isso que é importante. Chama atenção. Deveria ter uma matéria voltada a trânsito nas escolas. Mas você falou que tem esse trabalho, né, da Trans Salvador, na educação para o trânsito, nas escolas públicas ou privadas. Isso a escola entra em contato? Entra em contato com a Trans Salvador e solicita uma apresentação? Qualquer escola, pública ou privada, pode entrar em contato. Então, a equipe específica de educação no trânsito já tem todo o know-how para dar essa palestra, enfim, esses ensinamentos nas escolas, e a gente vai com o maior prazer. Isso faz parte do processo educativo do trânsito. Não é só fiscalizar, também educar. Olha, no próximo bloco a gente continua batendo papo aqui com o superintendente da Trans Salvador, Marcos Passos. Ele vai falar sobre Zona Azul, flanelinhas que atormentam os motoristas aqui e muito mais. Estamos de volta com a Alba Entrevista, hoje batendo papo com o superintendente da Trans Salvador, Marcos Passos. E eu falei que a gente ia falar sobre Zona Azul, flanelinha, porque atormentam a gente esses flanelinhas. E muitos dizem, Marcos, que a Trans Salvador não vai passar aqui. Pode estacionar. E fica chateado quando a gente paga a Zona Azul no aplicativo. Como é que a gente sai de uma situação dessa, né? Porque a gente fica se sentindo um pouco que acuado. Vocês sabem que isso existe, né? Com certeza vocês recebem diversas denúncias e são geralmente nos mesmos locais. Como é que é a fiscalização da Trans Salvador nesse sentido da atuação dos flanelinhas? Vamos lá. E também dos guardas de trânsito, né? Até para a população entender. Existe o flanelinha, considerado flanelinha, que é aquele que não está com nenhum tipo de fardamento, Sim. que às vezes extorquem o cidadão. Isso, o cidadão que se sentir coagido, ele tem por obrigação de dar queixa na polícia, chamar um policial militar e dar queixa. Isso é extorsão, é crime. Existe o operador de Zona Azul, Sim. que são aqueles que são credenciados pela associação, que a gente não tem nenhum vínculo direto com o operador. A gente tem o vínculo com a associação, que é representante, que fazem o uso das maquinitas, que cadastram os operadores. Se eu lhe disser que não existe, lógico que existe. A gente sabe que, às vezes, o operador ele não fica satisfeito do uso do aplicativo, porque quando o cidadão ele usa o aplicativo, ele deixa de ganhar aquele R$1 Entendi. que ele ganharia na venda da cartela. Cada cartela que é comprada, seja de 3, 6, 9 ou 12 reais, é R$1 que ele ganha? Não, a cada 3, R$1. A cada 3 é R$1. Então, por isso que eles ficam retados. Mas o cidadão tem todo o direito de usar o aplicativo. Tanto que foi criado mais uma alternativa, porque existia uma queixa muito grande, que às vezes realmente não tem como estarem... A gente está falando de quase 18 mil vagas de Zona Azul. A gente não tem como colocar, a gente não. Lá o sindicato, eu falei associação, mas o sindicato, não tem como colocar um operador em cada bolsão de estacionamento. Não. Primeiro que mão de obra não tem para eles, muitos não querem. E foi por isso que foi criada a alternativa do aplicativo. Sim. Justamente para o cidadão que quer ter o aplicativo, quer já soltar do carro com o pagamento feito. Então, existem essas duas possibilidades. Ou do operador, ou do aplicativo. Caso um cidadão se sinta também prejudicado por algum operador, ele pode ir no sindicato. Tem alguns casos que a gente encaminha direto para o sindicato e o sindicato vê quem é o operador da região, vê se realmente ele não tirou a cartela e aí resolve diretamente com o condutor do veículo. Então, isso toda uma operação que é assistida, que é monitorada e é controlada via sistema. Então, se o condutor se sentiu lesado por algum motivo, qualquer que seja, eles podem ir no sindicato, procurar lá as pessoas que vão estar competentes para resolver a situação e fazer a queixa e lá eles vão resolver.
Então, a gente já sabe, né? Você que faz uso da Zona Azul, acho que todo mundo faz, né? Eu já tenho os meus créditos todos comprados aqui, mas já viu que o superintendente ressaltou que eles ganham, né? A cada R$3, no caso, se você estacionar 2 horas, paga R$3, é R$1 que ele ganha. Então, vale a pena a gente tentar fomentar, né, essa profissão, né? Agora, como é que é mapeada essa Zona Azul? A decisão de ser aquela rua Zona Azul, porque a gente sabe que tem algumas áreas aqui de Salvador que são áreas praticamente residenciais, mas são de Zona Azul. As áreas residenciais foi criada a Zona Verde. Qualquer cidadão hoje, às vezes a gente sabe que muitos dos prédios antigos, principalmente prédios antigos, não têm capacidade de absorção de garagem para todos os moradores, como também hoje a família conseguia comprar 2 a 3 veículos e não tem garagem suficiente. Hoje mais não, viu, superintendente? Até um ano atrás sim, hoje só rico. Não conseguia. Então, está difícil comprar carro hoje. Foi criada a Zona Verde, que é justamente um documento que o cidadão registra o carro dele e ele pode estacionar na área de Zona Azul da rua onde ele mora. Entendi. E não é monitorado pela fiscalização. Então, as áreas são mapeadas, todas as áreas de Salvador são mapeadas, justamente para dar rotatividade às pessoas que querem estacionar. Às vezes a gente via muito, principalmente no comércio, as pessoas paravam 8 horas da manhã e só saíam 18 horas. O comércio é um local onde existe uma rotatividade muito grande. A gente está falando de justiça, de bancos, de comércio. E as pessoas precisavam estacionar para fazer suas compras, para fazer seu serviço. E a Zona Azul veio para democratizar essas áreas públicas. Rodar mais, né? Girar mais. Dar rotatividade e democratizar. O cidadão saber que ele tem um local que ele pode estacionar e que o outro, daqui a 2 horas, 3 horas, 6 horas, dependendo da área, vai ter espaço para ele poder estacionar também. Senão a gente mata os locais onde existe comércio. Que os próprios comerciantes, nada contra, e os funcionários dos comércios, estabelecimentos comerciais, estacionavam os veículos, passavam o dia inteiro. E quem perdia é o comerciante, que não tem cliente. Porque não tinha vaga. Então ninguém para. Eu não paro. Então, o Zona Azul veio justamente para isso, para democratizar e dar uma rotatividade maior às áreas públicas. A gente tem que saber que estacionamento é estacionamento público, não privado. E o estacionamento de uma igreja que tem aqui em Salvador, que é ali na ladeira da Barra, não sei o nome direito, mas acho que é a igreja de Santo Antônio. Por que ali é um estacionamento dentro da igreja? Não atrapalha o trânsito de quem está subindo a ladeira da Barra, mas é Zona Azul. Como todas as igrejas, a do Bonfim, a da Pituba. Mas mesmo assim um estacionamento Patrícia, fechado? Ali é uma área pública, não é estacionamento fechado. Dentro do acesso da igreja? Ali não é estacionamento da igreja, ali é um estacionamento público. E por que tem Zona Azul ali? Sabe por quê? As pessoas estacionavam o carro ali para o Porto da Barra. Entendi. Ou para o iate. Ou para o iate. Os fiéis chegavam lá, não tinham lugar onde estacionar. Então, justamente, criou-se a Zona Azul. Senão, estacionava lá embaixo e subia a ladeira, né? Então, a gente não pega uma área, porque a prefeitura quer apenas... Não é arrecadação. Lógico que a arrecadação faz parte do serviço, mas é da rotatividade. Até porque esse é um meio, né, da Transalvador arrecadar para o município, né? O que existia de queixas dos fiéis, não consigo estacionar. As pessoas paravam ali, que era mais seguro, e desciam para o Porto da Barra ou iam para o iate. E os fiéis não tinham lugar onde estacionar. E a arrecadação, ela gira em torno a não só essa da Zona Azul, mas também das infrações. Sim. O que é devolvido para toda a arrecadação, ela tem que ser revestida 100% em ações de trânsito. Não existe aquele recurso que vai para algum outro segmento. Isso está na lei. Quem não fizer isso tem improbidade administrativa. Então, todas elas revestidas em ações de educação no trânsito, sinalização das vias, tanto horizontal como vertical. A gente gasta muito com sinalização. Educação já citei, sinalização. Tem aquele webcam, como é o nome daquilo, gente? Tem a questão do monitoramento, tem a questão dos semáforos. A gente é uma área litorânea, que existe um desgaste natural muito grande em função do salitre, que a gente tem determinados períodos que tem que estar renovando o semáforo. Isso tem que passar por aquisições. Então, tudo isso é revestido 100% no trânsito. Eu estou vendo que de uns anos para cá eu faço a cobertura do trânsito aqui de Salvador há cerca de 16 anos, como jornalista automotiva também.
E vocês têm inovado cada vez mais, né? Então, Sim. a gente precisa falar também, a gente pega no pé da Transalvador, mas também a gente fala quando as ações são bem eficientes. No caso, principalmente do treinamento aos agentes de trânsito, a mudança da farda, né? Porque isso também valoriza a categoria, Sim. né? Ninguém gosta de usar a mesma farda surrada por anos e anos. E os equipamentos também, vocês adquiriram vários equipamentos. Como é que está agora a relação agente de trânsito com a população? Como é que você tem percebido? Porque há pouco tempo a gente via muita confusão em relação a agente de trânsito sendo agredido, né? Ou até mesmo agredindo. Logo quando eu cheguei em 2021, a gente já tinha essa percepção. E um dos nossos pilares dentro da gestão é trazer o cidadão para Transalvador. O que é isso? É reconhecer o trabalho do agente de trânsito. As pessoas têm que parar de demonizar o agente de trânsito. Lá é um pai de família, é um avô, é um filho, é uma mãe, é uma avó, que está lá exercendo o seu trabalho. Ele passou no concurso público para ser agente de trânsito, que poderia ser eu, poderia ser você, poderia ser qualquer um aqui. Eles estão lá fazendo o serviço dele. Ninguém gosta de ser fiscalizado. Nós, quando éramos crianças, os pais chamavam atenção, recriminavam, botavam de castigo. Você gostava? Não. O agente de trânsito faz esse papel. Ele está lá para educar, para fiscalizar e recriminar quem estiver fora da lei. Existe uma regra, existe uma lei que não foi ele que criou. Existem leis do trânsito e tanto que estão levadas a sério que Salvador está sendo, como citei, reconhecimento mundial. Por quê? Reduzir o número de mortes. Não é só porque o superintendente está lá pensando com a equipe técnica dele, não. É porque os agentes estão lá na ponta, estão lá para salvar vidas. Um dia ele pode estar salvando a vida de um cidadão que precisa, né? de um parente seu também. De uma emergência. Então a gente tem que parar um pouco de demonizar o agente de trânsito. E a gente tem feito um trabalho justamente em função disso. Campanhas. Dia do agente do trânsito, a gente colocou o outdoor na cidade. A gente fez uma grande exposição no Shopping Barra. Foi a primeira exposição da Transalvador. Eles até ficaram receosos. Pô, no shopping, como é que a população vai reconhecer? Excelente. Sabe? As pessoas paravam. É porque desperta viam aquilo ali como agente de gente? trânsito, esse porra, agente de trânsito. Paravam para perguntar. Quebrou aquele gelo que tinha. Então, cada vez mais, o nosso trabalho... E cada vez mais está tendo menos. Você não vê mais na imprensa que o cidadão agrediu a gente. Não tem. Pelo menos nos últimos anos, um caso ou dois casos. Que antigamente existiam muitos casos. Faz parte da mudança de cultura também, Patrícia. Então, as pessoas estão entendendo que E da lá... conscientização também do próprio agente, né? Do Lógico, próprio agente. É mútuo. Eu estou falando tanto a população para o agente, como para o agente para a população. É o que eu falo sempre para eles. Não adianta a gente querer cobrar educação da população se vocês não atenderem com cordialidade. Vocês são gestores, servidores públicos, estão lá para servir a população. A gente sabe que do outro lado, às vezes o cara está chateado, com problema na família, às vezes xinga, às vezes agride verbalmente. Ele tem que manter a serenidade e atender o cidadão de forma bem educada. Então, a gente tem mudado isso e, graças a Deus, tem surtido resultado. Quantidade de acidentes aqui em Salvador nos últimos 2 anos, né? A gente sabe que a pandemia deixou muita gente dentro de casa. Então, no primeiro ano, a gente teve uma queda no número de acidentes, mas um número maior de mortes. Porque aquelas pessoas que estavam nas ruas, dirigindo nas ruas vazias, elas empreendiam mais velocidade. Então, a gente teve um pouco mais de morte do que de acidentes. A queda de acidentes foi brusca, a gente percebeu isso. Além dos acidentes de trânsito, o que a Transalvador tem trabalhado mais em ações? Tipo, semáforo. É um problema também. Muita gente fala de semáforos inteligentes. Se tivesse o carro aqui, o semáforo sentia, ele liberava. A gente sabe que tem ruas aqui que o semáforo gira, né? Demora 3 minutos. Ruas na Pituba, que a gente sabe que é uma das áreas com muito índice de violência. Vamos lá. Aí são 2 situações. Primeiro, eu não posso deixar de citar a Bloomberg, que é uma parceira nossa, é uma instituição filantrópica dos Estados Unidos, que traz conceitos de outras cidades do mundo e outras metrópoles que estão estudados há anos. E a gente tem implementado aqui. Fabrício Miller, na gestão passada, implementou o trânsito calmo na Pituba, fez toda aquela readequação daquela área da Pituba justamente para dar segurança, conforto ao cidadão, ao pedestre, ao ciclista. A gente vem implementando, em maio desse ano, completou um ano,
do início do Zona 30. Então, são áreas que a gente percebe que existe uma densidade maior desses atores do trânsito que a gente fala, mas que eles transitam de uma forma meio que desordenada e meio sem segurança. Então, por isso que reduziu, né, a velocidade naqueles locais. A gente fez isso no Bonfim, temos 6 pontos, se não me engano, 7 pontos. Estamos entregando agora Alphaville e vamos fazer um projeto muito bacana para ali para aquela região do Estudo dos Cegos, no Barbalho. Temos ali no Garcia, vamos fazer um. Então, são áreas que a gente sabe que existe uma convergência muito grande desses atores, que a gente precisa dar segurança a todos, não só ao pedestre, não só ao ciclista, mas também para o próprio motorista. Então, a gente fez readequação de velocidade, sinalização diferenciada, para o cidadão que entrar naquela área saber, tem uma coisa diferente aqui. Tem que respeitar a velocidade, o pedestre tem que respeitar o seu local onde você poder transitar. Se passar uma bola correndo, freie, porque tem uma criança logo atrás. Então, isso tem trazido muita segurança e tem reduzido os números de acidentes. A questão dos semáforos, temos sim semáforos inteligentes em Salvador e vamos começar a ampliar cada vez mais. O prefeito já autorizou a gente ampliar esses semáforos inteligentes. Então, a gente vai atualizar alguns semáforos que estão um pouco... Na verdade, não são os semáforos, são os controladores dos semáforos. Que o semáforo é aquela caixinha que está lá com a luz vermelha, amarela e verde, e tem o poste, o braço, que a gente chama, e tem um controlador, que as pessoas podem agora começar a perceber na rua, é uma caixa verde, que é aquilo ali que faz todo o passo, o controle semafórico. Na São Martim, as pessoas, às vezes, eu recebi fotos, a Transalvador colocou uma câmera escondida atrás de um semáforo. Transalvador não esconde nada. Tudo que, até porque não é legal. Não é, tem que ter sempre uma placa tem que ter a placa antes. Aquelas câmeras ali, são justamente para fazer o controle das vias, quantos veículos passam naquelas vias. A contagem, né? A contagem. E se o semáforo ele pode já abrir antecipadamente do que está controlado ou não. Porque ele vai ver o fluxo daquela região, ele faz um tempo semafórico por determinados horários. Ele diz, meio-dia e 20, sei lá. Sabe que aquela região transita mais carro nessa via do que na de cá. Ele vai abrir mais rápido. Vai abrir mais de cá. Então, a gente tem esses semáforos inteligentes e cada vez mais a gente está trazendo inovações justamente para dar mais conforto ao cidadão. Só para finalizar, minha gente, eu vou fazer Já acabou? Eu vou fazer um bate-bola aqui rapidinho com ele, porque muita gente não sabe. Então, é bom que o superintendente esclareça. Tipo, aquelas zebras no trânsito. Vamos falar assim porque vocês entendem melhor. Aquela sinalização no trânsito que parece uma zebra, toda pintada. Não pode passar por cima, né, superintendente? Multa gravíssima, R$ 897. R$ 897. É muito caro. Ah, mas eu vou passar, não tem ninguém aqui. Mas não esqueça, tem as câmeras olhando, né? Tem. E as pessoas querem... Aquilo ali não está por si só na rua pintado para gerar notificação. Ali é uma faixa de segurança. De segurança, quando ela vai fechando, afunilando, como é que você pode naquela região chegar. Onde tem a faixa, não pode se colocar nada fixo, ou fazer um canteiro de obras, ou colocar um gelo baiano, porque vai causar um acidente, um gelo baiano não, prisma, porque pode causar um acidente maior. Se faz aquelas faixas, para o cidadão que estiver passando ali saber que ele não pode transitar em cima daquela faixa. Isso não foi a Transalvador que inventou, isso é nível Brasil. Está lá na lei de trânsito de Salvador. E justamente onde tem essas faixas, as pessoas querem fazer a famosa roubadinha. Cortar para pegar um semáforo na frente e não querer ficar na fila do semáforo. E, infelizmente, essas áreas são monitoradas e são penalizados quem cometer a infração. Outra área pintada. A Transalvador agora diferenciou e pinta, né, umas faixas de pedestres em vias de maior circulação. Sinaliza, né? E tem a pintura ali, a sinalização de moto. Eu posso chegar com o carro e ficar em cima daquela... Pode. Ali foi uma ação criada em Salvador, justamente para dar mais segurança ao motociclista, porque a gente sabe que ele é o que avança mais rápido. Tem 2 rodas, consegue imprimir uma velocidade em tempo curto maior. Então foram criadas aquelas faixas justamente para o motociclista ele poder parar e assim que o semáforo abrir, ele transitar sem ter nenhum tipo de problema de segurança, não parar entre um carro, entre um veículo e outro, para na saída ter algum tipo de acidente. Então foram criadas aquelas faixas que são designadas para os motociclistas.
Congestionamento na Avenida Bonocô. Ainda acontece ali, claro que bem menos do que antes, mas ali na saída da Bonocô, foi uma reclamação que a gente recebeu aqui, para chegar até o Iguatemi e a região da Lippe. Não existe mais e por quê? Você vê, tudo é um reflexo de uma obra que foi feita, entregue. Em certos momentos, aquela parte do Corpo de Bombeiros, existia um congestionamento único, que era justamente para aquele gargalo que tinha da descida do trecho do BRT, do viaduto, com o que vinha do acesso norte, Bonocô. Com o desafogamento lá na frente, reflete em toda aquela região, principalmente na Bonocô. Mas não adianta, Patrícia, por mais que seja investido milhões e milhões em obras estruturantes para a cidade, nenhuma cidade comporta a quantidade de veículos que vem sendo crescente em todas as grandes metrópoles. Isso não é nenhum demérito de Salvador. Paris, ela tirou os estacionamentos públicos, áreas você não consegue mais transitar de carro, lógico. As pessoas podem me criticar, porque é Paris. Conscientização tem um transporte também. público de massa mais eficiente, não que seja mais eficiente, mais seguro. Está lá há anos com o transporte de massa. Salvador vem desenvolvendo muito, vem o BRT, vem o metrô, já tem o metrô, é uma realidade. Isso é uma mudança de cultura. Então, Salvador tem que passar por essa mudança de cultura e as pessoas têm que tentar buscar os transportes alternativos, os meios, os modais alternativos. Vem o BRT, vem o VLT, o metrô já é realidade, a bicicleta é um modal que vem crescendo cada vez mais. Então, e a gente está falando de problemas históricos. Não se pensava muito em mobilidade em nossa cidade. Problema de 20, 30 anos atrás. Agora que está se pensando. Então, esse resultado a gente vai ter daqui para frente, daqui a 10 anos, 15 anos, enfim. E para finalizar, de quem é a preferência, superintendente, na rotatória? De quem está na rotatória, não na principal. Não adianta colocar o dedo para fora, xingar, porque quem está passando na rotatória é quem tem a preferência. Então, pare e respeite, porque pode causar um acidente. Quero agradecer a presença aqui e é uma honra também contar com o superintendente da Transalvador aqui pela primeira vez, como ele disse, na TV Alba. Seja muito bem-vindo, muito obrigada. Quer deixar um recado para quem está te assistindo? Primeiro, agradecer, Patrícia. É um prazer estar aqui. Você falou, primeira vez que eu vim na TV Alba. Eu acho que falar de trânsito, às vezes as pessoas não entendem muito, é criticado, mas é importante. Toda vez que eu for chamado e que eu for convidado para falar de trânsito, eu venho com maior tranquilidade, com maior respeito, porque a gente sabe que a gente precisa passar informação. Eu, como gestor público, como eu estou gestor público, eu tenho o dever de prestar conta. Aqui é uma prestação de contas do que a Prefeitura vem fazendo, o que a Transalvador vem fazendo, e a população cada vez mais também tendo consciência. Isso que é importante para fazer um trânsito mais seguro e mais gentil. Muito bem. Obrigada, Marcos. A gente vai ficando por aqui na TV Alba, e você continua na nossa programação. Tchau.